Ficou linda essa abertura nova do Instagram para as transmissões ao vivo. E hoje, dia 10 de julho de 2024, estou esperando aqui Maria de Fátima Freire de Sá, a Fatinha, e a doutora Ana Tereza Meirelles Araújo. A doutora Ana Tereza Meirelles Araújo é pós-doutora em Medicina e Saúde pelo Programa de Pós-Graduação em Medicina e Saúde da Universidade Federal da Bahia. Doutora em Relações Sociais e Novos Direitos e mestre em Direito Privado pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia. Professora da Universidade do Estado da Bahia, do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Católica em Salvador e da Faculdade Baiana de Direito. Coordenadora da Pós-Graduação em Direito Médico da Saúde e Bioética da Faculdade Baiana de Direito. Pesquisadora e biojurista. Líder do Grupo de Pesquisa em Rede, o CEBID e o JusBiomed. Deixa eu ver se a Fatinha já está aqui com a gente. Deixa eu ver se a Ana já está aqui com a gente, ainda não. Vamos seguir. A Maria de Fátima Freire de Sá é doutora em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Professora do curso de graduação e do Programa de Pós-Graduação, mestrado e doutorado em Direito de Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Coordenadora do curso de especialização em Direito Médico e Bioética da PUC Minas Virtual. Líder e pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Rede CEBID JusBiomed da PUC Minas. Olha só, a Fatinha já está aqui e a papo, olha só. Siga, já aceitei várias vezes, vou ficar aceitando porque o Instagram ele tem dessas coisinhas e eu continuo. Olha, ei Fatinha, bom dia! Bom dia, Léo, bom dia, Ana. Bom dia, Ana, bom dia! Bom dia, Léo. Que bom revê-las aqui depois daquele lançamento maravilhoso em Poços. Agora é a hora de falarmos para o Brasil sobre essa obra maravilhosa que vocês trouxeram para foco, o Compêndio Biojurídico sobre a Reprodução Humana Assistida. Título esse que a Fatinha, vou confessar, que ela tinha medo, Léo, mas compêndio. E na hora que nós recebemos originais, falou, tinha que ser mais que compêndio, um tratado, algo que trouxesse de fato luz para esse trabalho maravilhoso que vocês fizeram. Então, muito obrigado por terem escolhido a Foco. Sejam bem-vindas a esse papo nosso aqui. Muito bom, Léo. Obrigada, Ana. Também uma alegria vê-la. Ela lá na Bahia, eu falo que é essa ponte, né? Minas e Bahia, é muito bacana. A gente também está muito feliz e Ana, acho que a Fatinha caiu. Acho que ela caiu. Ela até tinha me falado, né, que a conexão às vezes não está muito boa, mas vou retomar a fala dela, então. Retoma, que eu tenho certeza que vocês são sinérgicas, absolutamente sinérgicas. Com certeza, a gente estava conversando sobre a proposta do livro e quanto a gente já tinha construído estudos juntas, né, publicações anteriores, artigos, participado de eventos organizados por conta da rede de pesquisa mesmo, CEBID JusBiomed. E o livro, ele veio com essa proposta de compêndio porque a gente queria aprofundar, através desses 10 capítulos, um assunto que parecia muito específico, né, mas que ele se desdobra em várias outras coisas, em várias outras dimensões. Então, a gente tem aí a abordagem de um assunto que se revela como um tema isolado, mas que muitas vezes ele vai se relacionar com o direito de família, né, com aspectos envolvendo o direito constitucional, né, as questões da resolução do CFM. Então, é um livro que tinha mesmo como proposta ser um pouco mais aprofundado, um pouco mais enlarguecido em comparação a outras abordagens que a gente já conhece, mas sempre com a ideia, né, de trazer uma reflexão mais aprofundada, considerando inclusive a própria medicina, né? A gente fez um capítulo sobre os conhecimentos médicos. Acho que Fatinha entrou, pediu aqui, Léo, agora. Voltei. Eu estava ouvindo a Ana falar e o bacana desse livro é que foi uma proposta nossa, assim, no sentido de abarcar muitas coisas da reprodução humana assistida. A reprodução, ela sempre é tocada em diversos aspectos, mas ela é um mundo.
é quase que olhar um prédio de fora, achar que é uma coisa simples, mas quando a gente entra por uma porta, o que a gente vê é coisa demais, é inserção demais, são temas muito específicos, e foi o que a gente tentou fazer nesses 10 capítulos que a gente trabalhou. Então, esses temas, eles são fruto de uma dinamicidade mesmo da vida, da evolução da medicina, que acaba provocando uma reflexão do direito, né? Assim, aquela história, né, Ana? Quais direitos nós temos? Quais são os limites né, que nós temos? Qual o papel desse Conselho Federal de Medicina? Como o direito ele vai garantir iguais liberdades fundamentais, mas ao mesmo tempo ele vai trazer os limites necessários. Então essa interface que a Ana colocou, principalmente com o direito de família, com o direito das famílias, né, ele acaba sendo um tema muito caro para a bioética e para o biodireito. Por exemplo, reprodução humana assistida pós-mortem, né, gestação por substituição, que é um tema que, assim, que envolve uma quantidade de livros, de documentários, de séries na televisão. A própria ideia da inseminação caseira, que a gente discutiu no nosso acho que último capítulo, né, Ana? E que traz repercussão sobre um estado de filiação. Então, assim, o que nós nos propusemos fazer foi tanto trazer um olhar, assim, para o direito da medicina, buscando, de fato, um contato com textos e papers médicos, né, para mostrar como o direito ele precisa desse olhar da medicina e precisa levar a sério, estudar mesmo todo o sistema de reprodução humana assistida, trazer também um aspecto todo voltado para a biossegurança, para depois trazer questões práticas. Não é isso, minha querida parceira de escrita? Uma coisa que eu acho, Léo, que a gente fez no livro, que é importante até para o leitor saber, foi esse cuidado em ter elaborado um capítulo inteiro, que é o capítulo inicial, sobre os conhecimentos da medicina, Da porque, medicina. exato, para o jurista é sempre muito difícil, né, consolidar esse conhecimento, entender onde procurar, a quem deve confiar. Então, a gente escolheu referenciais que são atuais e confiáveis, principalmente aí da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana Assistida, para trazer para o leitor do direito, né, apesar de não ser um livro só voltado para o leitor do direito, para o jurista. Existem médicos, por exemplo, que por vezes me procuram para tirar dúvidas jurídicas e bioéticas a respeito da reprodução, e o livro tem sido também importante para eles, para uma orientação, né, a respeito de, olha, juridicamente, apesar, muitas vezes, da resolução ter essa previsão, a gente sabe que juridicamente não existe essa previsão na ordem jurídica, que é um dos pontos que a gente abarca, né? Uhum. Muitas vezes a resolução ela não está alinhada diretamente com o direito, e aí vem os questionamentos. O que fazer pelo profissional da medicina, pelo profissional do direito? Então, é algo que a gente teve esse cuidado mesmo de trazer nesse capítulo 1 esse conhecimento da medicina para depois passar para o conhecimento jurídico mesmo. Vocês levantaram um Aliás, ponto. não, Desculpa, Fatinha, pode fala, ir. Léo, fala. Por Eu só favor. queria, eu só queria completar a fala da Ana sobre a necessidade de uma abordagem muito específica, muito especial para a elaboração do TCLE, que é o termo de consentimento livre e esclarecido. Né? Então, quando a gente está colocando essa interseção da medicina e do direito, essa procura, né, dos médicos para buscar algum parecer ou aconselhamento e tudo mais, a necessidade disso, por causa das repercussões, né, que podem vir para o direito de um termo de consentimento livre e esclarecido mal elaborado ou com muitas lacunas. É isso aí. Bom, não com tanta profundidade, mas trazendo uma característica muito importante do mercado, vocês sabem que nós somos parceiros da Pearson no Brasil, e o livro, então, está disponível em, acho que, 300 ou 400 e poucas universidades de direito do Brasil. E o que mais nos chamou a atenção quando lançamos essa obra foi a forma pela qual eles receberam o trabalho. Falei, Léo, a gente precisava muito de um livro que trouxesse essa visão multidisciplinar, que abrisse caminho para o direito em paralelo com a medicina, e pontos como esse de reprodução assistida são necessários para os estudantes que muito em breve estarão lidando diuturnamente com situações como essa.
Então, queria parabenizá-los. O livro tem super aderência, não só para o mercado acadêmico, propriamente dito, profissional, mas também para quem está na graduação, que tem se beneficiado muito com os estudos que vocês trouxeram aqui. Parabéns. Do ponto de vista prático, eu queria saber o seguinte: quando recentemente eu fiz a minha última incursão em estudos da área, me chamou muita atenção a questão dos baby designers. E eu fiquei, de certo modo, chocado com isso. E vocês trouxeram, para minha grata satisfação, um item no capítulo 7, que aí vocês vão me diferenciar, por favor, né? Uma questão e outra. Seleção genética e bebê salvador. Aqui, ó, tá exatamente na página, assim. Não combinamos, hein? Veja só. Não combinamos. Eu queria que vocês passassem por essas duas questões e mostrassem como a medicina pode sim ajudar sem ter essa nefasta interpretação que eu abri esse parênteses falando aqui. Vai lá, Ana. Você que gosta tanto de genética, depois eu complemento. Pronto. Léo, esse tema da seleção genética é um tema que tem cada vez mais ascendido, né? As pessoas estão interessadas em como a medicina consegue propiciar o uso desse conhecimento para construir projetos parentais que envolvam desde crianças saudáveis até crianças escolhidas com base em características físicas, né? Que é no fenótipo mesmo. E aí, a nossa abordagem dentro do livro foi justamente tentar explicar, primeiro separando o que é uma seleção genética de cunho terapêutico, né, ou seja, aquela seleção que tem um objetivo mesmo de consolidar um projeto parental de uma criança que venha a nascer saudável, embora isso não seja tão simples assim, né? Porque a gente pode se perguntar, e aí, qual é o conceito de doença e o que é que justifica o descarte de um embrião com base numa doença? E, ao mesmo tempo, a gente também trouxe a chamada neoeugenia positiva, e parafraseando o professor Carlos Romeu Casabona, que prefaciou o livro, inclusive, olha, existem hoje possibilidades de que essa seleção seja utilizada para um fim que não seja terapêutico, né? Ou seja, é possível que, de acordo com as características fenotípicas ou com as características daquele embrião que está sendo avaliado, essa seleção ela vise outro objetivo, que seria construir pessoas com base em padrões específicos, né? Que essas pessoas tenham cor do olho tal, característica tal, cabelo tal, peso tal, e isso vai gerando o que a gente chama, eu e Fatinha, né, desse mercado reprodutivo, ou seja, será que quanto mais possibilidades essa medicina traz para a gente, se a gente não inserir sobre ela um olhar bioético e biojurídico, a gente não vai estar abrindo um flanco de escolhas que são perigosas, né, que são não éticas, que são comprometedoras, inclusive, de uma diversidade do patrimônio genético, né? Quanto mais a gente insere conhecimento médico não responsável, aí ressalvando, né, aquele conhecimento de ser a qualquer custo, será que a gente não está, por exemplo, abrindo essa informação e essa possibilidade de construção de projetos parentais com base apenas na vontade? O que um pai e uma mãe espera de um filho? Que ele seja bonito, que ele tenha habilidades para isso, para aquilo, que ele não tenha nenhum tipo de doença, por exemplo. Então, a gente fez essa abordagem, né, muito calcada em dois referenciais teóricos que são importantes para os nossos estudos, que é o professor Carlos Romeu Maria Casabona e também o professor Jürgen Habermas, quando ele vai trazer lá, né, aquela discussão sobre eugenia liberal, porque o que a gente vive hoje, na verdade, muitas vezes é uma eugenia liberal com base na autonomia. Então, exato, essa questão do bebê vindo, né, com essa projeção, essa expectativa de quem o selecionou e de quem quer, na verdade, o projeto parental, compromete a própria noção que a gente tem a respeito de nós mesmos, porque nós temos uma noção de que somos frutos de um acaso genético, né? A partir do momento em que a gente passa a não ser mais fruto disso, a gente passa a ser a escolha selecionada de alguém, aí a gente vai ter que se compreender de uma outra forma no mundo, que é o que o próprio Habermas diz para a gente, né? Aí, será que nós estamos diante de uma eugenia liberal agora, em que, né, a autonomia tem determinado cada vez mais, né, a importância de se escolher características com base na vontade, por exemplo? Então, vou deixar a Fatinha complementar, né, porque ela também tem algumas questões interessantes.
Na verdade, a Ana já, de certa forma, falou muito, né, sobre aquilo que a gente trabalhou, mas a ideia dessa coisificação, eu acho que é a palavra principal, né? O que leva um casal a escolher características genéticas ou então a ter uma outra criança para salvar um outro filho e tudo mais. Eu queria só dar o foco nessa ideia. O direito ele tem essa estranha mania de achar que ele resolve tudo. Ele tem a estranha mania de achar que ele pode tudo. Quando, na verdade, se ter um filho é uma ideia, é uma vontade que, de certa forma, é egoística mesmo. Né? Ninguém vai saber, olha, eu vou ter um filho para cuidar de mim quando eu ficar velho, eu vou ter um filho sei lá, para sair pelo mundo, eu vou ter um filho porque eu quero, simplesmente, vou ter um filho, eu tive um filho porque veio do nada e eu não queria engravidar e eu engravidei, né? E da mesma forma, quando a gente coloca essa ideia de ter um bebê salvador, né, que é o que nós colocamos ali, a seleção e o bebê salvador, a grande questão e o que interessa para o direito é, a partir do momento em que essa criança nasceu, como esses pais também cuidarão desses filhos. E tem um trecho nosso que eu vou me permitir ler muito rapidamente, Léo, só porque ele resume, na verdade, ele conclui o que nós falamos, que é o seguinte: o principal questionamento que circula a seleção genética para salvar um irmão doente nasce da preocupação com a coisificação e a instrumentalização do ser humano. Defendemos a possibilidade de que o projeto parental possa ser realizado, reiterando que compete aos pais as mesmas obrigações, deveres de cuidado e diligência decorrentes de quaisquer relações de maternidade e paternidade. Isso especificamente no caso de um bebê salvador. A Ana trouxe uma abordagem mais ampla, mas no caso desse bebê, né, a partir do momento em que nasceu essa criança, ela não pode ser instrumento para salvar o outro, né? Ela é tão digna quanto o irmão que também precisou, enfim, né, de sangue do cordão umbilical ou qualquer outra, né, alguma outra reposição que se tenha que ter. Então, eu acho que é esse o enfoque que nós buscamos dar e a responsabilidade que nós tivemos ao longo de todo o livro, né? Entender, há direitos? Se há, quais limites? Como garantir iguais liberdades fundamentais? E como pensar em todos esses aspectos biojurídicos da reprodução humana de forma responsável, né? E foi o que a gente procurou trazer para esse livro. Mais do que tudo que a Ana trouxe, né, qual é mesmo a teoria do Habermas? É a teoria do Habermas e a teoria do Habermas, né, da eugenia liberal. Eugenia liberal, né? Eu acho muito mais que isso, né? A gente tem uma associação da pretensão do direito, viu, Fatinha? Vou chamar de pretensão do direito, com essa questão ética, né? Se a gente liberar tudo, meu Deus do céu, do que a gente está falando? Que o ser humano, na minha visão, ele tem piorado. E falo isso de uma forma muito aberta, muito lúcida, assim, né? O que temos visto hoje, depois do que seria esperado, depois de milhares de anos de evolução, é que a gente tivesse já alguns contornos comportamentais mais bem claros e definidos. E não, o que a gente vê é que se nós não tivermos um olhar acurado sobre determinadas questões, vamos fazer errado de novo, vamos fazer pior. Né? Então, eu acho que não é uma pretensão muito válida, muito, muito bem vista, muito bem querida. Eu vou passar aqui rapidamente sobre o sumário, e já agradecendo aqui o comentário da Fernanda Scheffer, nossa querida colega e amiga, eu vou passar aqui pelo nome dos capítulos, para aquelas pessoas que tiverem interesse em conhecer mais sobre a obra, possam, além de me ouvir, seja aqui ao vivo, em reprise ou pelo Spotify, mas também possam baixar o sumário e as primeiras páginas lá no site da Foco. Me interrompam se vocês acharem que vale a pena falar de algum ponto, tá? O capítulo 1, como já dissemos, reprodução humana assistida, fundamentos médicos. 2, o panorama das normas de biossegurança. 3, projetos de lei e regulamentação deontológica. Capítulo 4, premissas constitucionais e reprodução humana. Adoro esse capítulo. Léo, eu
queria fazer apenas uma observação, né, sobre essa sequência aí do capítulo 3 para o 4. A gente teve um cuidado que eu acho que é essencial nesse tema, que seria estabelecer essa relação com o regramento deontológico do CFM atual, né? A reprodução é uma das matérias que mais sofreu alteração aí nos últimos anos, e ao mesmo tempo com a tutela constitucional, porque um dos principais problemas que a gente vê nesse tema é a dificuldade que se tem em regular uma especialidade para fins de atuação técnico-profissional, sem que isso abarque a violação dos direitos dos pacientes. Então, a gente tentou trazer, né, essa conformação deontológica sobre o que é que diz a resolução, mas também considerando uma premissa que é essencial, que é, e o que diz a Constituição sobre esses direitos, sobre esses fundamentos. Então, essa ordem que o sumário foi estabelecida levou em consideração esse pressuposto. A gente precisava enfrentar primeiro, antes de ir para qualquer núcleo que envolve reprodução, a gente tem que enfrentar um problema que é até onde deve ir a competência normativa deontológica do conselho de classe para regulamentar questões que não estão apenas circunscritas à atuação do profissional, mas que revelam, na verdade, consequências em relação a direitos dos pacientes. Então, a gente teve esse cuidado, né, de nesses dois capítulos aí, exato, né, de esclarecer, e muita gente pergunta sobre isso, né, o que deve, na verdade, ser permitido e o que realmente deveria ser proibido. Maravilhoso. Nossa, perfeito. Era isso que eu esperava, tá? Essa interação com o que eu vou trazendo aqui. 5. Destinatários das técnicas e elaboração do termo de consentimento livre e esclarecido. O 6. A procriação quanto à origem dos gametas. Capítulo interessantíssimo. Exato. A doação, né? A gente trouxe um capítulo, inclusive, para abordar, Fatinha, a gente conversava sobre isso ontem, para abordar a mudança de paradigma que tivemos, né, nesses últimos anos, em relação à possibilidade de doação de material genético. Hoje a gente já sabe que a doação ela não é apenas restrita ao anonimato, existe a doação com parentalidade, então hoje é possível que parentes doem para parentes, né? Isso já era uma situação que era levada a juízo e por precedente jurisprudencial já acontecia, então isso terminou sendo contemplada pela resolução, então já está previsto, né? E que nós, inclusive, questionamos, né, essa ideia de anonimato para uns e não anonimato para outros, né? Fere esse critério de igualdade, de certa forma, né? E a doação, doação anônima, claro, né? Isso aí já foi. A doação também para o critério seletivo do doador, enfim. É interessante porque quando a Ana colocou ali, só muito rapidamente para chegar ao final dos capítulos, quando a Ana colocou a ideia desse capítulo 3 para o 4, né, ao longo dos outros capítulos, nós fomos levantando os problemas que surgiam em razão de proibições ou limites que eram trazidos pelo próprio Conselho Federal de Medicina. Então, quando o Conselho Federal de Medicina ele define que uma mulher ela só pode se submeter ao uso da técnica até os seus 50 anos, depois dos 50 anos ela não pode, qual é a razão por trás que o Conselho Federal de Medicina, né, traz essa exigência? Existe uma limitação do exercício de direitos fundamentais? No momento em que o Conselho Federal de Medicina traz na resolução que a pessoa que vai gestar o filho de outra pessoa, né, a gestação por substituição, ela não pode também ser a doadora de órgão, a doadora do óvulo, ela também não limita o exercício de direitos fundamentais? Né? Quais são as outras, são várias as outras questões que a gente pode levantar, né? Quais são as limitações impostas pelo Conselho Federal de Medicina que, na verdade, interferem no exercício de direitos fundamentais? E foi a partir disso que nós chegamos até o 10º capítulo, não o 10º, até o 9º, porque o 10º não está inserido na resolução por óbvio. Ótimo. Só para complementar, então, o 7 viria com fertilização extracorpórea e questões biojurídicas. O 8, gestação por substituição ou cessão temporária do útero. O 9, como a Fatinha falou, procriação humana pós-mortem. E o 10, que aí já inaugura uma nova parte, reprodução independente, convencional e inseminação caseira. Para a gente encerrar,
eu sei que a Ana está louca para falar ali alguma coisa. Eu fico preocupado com o tempo, mas acho que vale. Fala, Ana. Queria apenas fazer um complemento, que esse capítulo 10, ele está fora do contexto da reprodução humana assistida, mas como é um assunto que vem sendo constantemente abarcado e debatido, né, pela doutrina, pela jurisprudência, né, enfim, a gente achou que valeria a pena fazer essa abordagem, porque existem premissas que se comunicam com a reprodução assistida, né, então, é um capítulo que traz, e finalmente, até que ponto o meu direito à reprodução pode ser exercido, né, de maneira caseira, de maneira não convencional, né, por produção independente. Essas premissas também têm relação com conteúdos que a gente estabeleceu antes, apesar de não se tratar, né, do mesmo elemento da reprodução humana assistida. Então, acho que valeria a pena também uma leitura desse capítulo 10, que tem sido cada vez mais discutido, né? Levado aos tribunais. Uhum. Fatinha, médicos, geneticistas, advogados, estudantes, quem está de fora que a gente não tenha mencionado aqui, que tem interesse direto nessa obra, que pode se beneficiar com a leitura dele? Vai lá, Fatinha. Eu estou pensando. Eu acho que todas as pessoas da área da saúde, né, de uma forma geral, né, da área da saúde, não só médicos, geneticistas, claro, né, está muito claro para nós, alunos, advogados, não sei quem ficou de fora, não, Ana. Eu Eu acho que diria. residentes, né? Residentes na área de ginecologia e obstetrícia que E vão procurar. eu acho que o próprio paciente, Pronto, né, as Fatinha, chegou no pessoas, ponto. Eu o acho próprio que é paciente, essencial. né? A leitura ela é uma leitura que a gente tentou, né, ser o mais clara, sermos claras, assim, de forma que as pessoas que porventura queiram se utilizar da técnica, né, queiram entrar nesse mundo da reprodução humana assistida, possam ver os problemas, né, que possam enfrentar, enxerguem os benefícios, tenham uma noção de fato, de possibilidades, né, de que a técnica seja bem sucedida, dentro da nossa limitação, claro, como advogadas, como pesquisadoras, né, não da área da medicina. Mas é isso. Seguramente. Vou deixar para a Ana começar a encerrar esse papo nosso aqui. Léo, eu queria, sobretudo, agradecer a Foco, né, pela parceria, uma editora importantíssima, com um trabalho bastante qualificado. Esse é um livro que representa muito do que a gente estudou ao longo da vida, tanto meu quanto de Fatinha, e ele tem uma proposta, né, que é conseguir consolidar um conhecimento um pouco mais detalhado em relação a um tema que não é um tema tão simples quanto às vezes pode parecer, né? A gente consegue perceber aí pelo próprio conhecimento médico especializado o quanto tem sido difícil para o jurista entender algumas premissas da medicina para chegar a uma conclusão jurídica. Então, acho que talvez esse seja o grande ponto do livro, a nível de contribuição mesmo científica, acadêmica, profissional, para os profissionais da medicina, do direito, da área da saúde em geral, que tem interesse, né, em entender um pouco melhor como é que a ordem jurídica do Brasil se posicionou em relação à reprodução humana assistida. Muito bem, obrigado, Ana. Maravilhoso. Fatinha, Bom, você. eu não vou repetir o que a Ana já disse, porque o que ela falou, eu falo, né? Ela fala por nós. Apenas também, aí eu tenho que repetir, né? Agradecer a Foco, essa parceria de tantos anos. Léo, super amigo, Roberta, super amiga. Foi uma alegria, essa capa, ela ficou bonita demais, dá conta, e foi assim, uma das maiores alegrias a gente poder ter lançado esse livro num congresso que foi tão significativo para nós, especialmente para mim, que foi realizado na PUC Minas, em Poços de Caldas. E é isso, direito é vida, a vida é complexa, dinâmica, e esse livro, o que a gente espera é que outras edições dele venham, né, complementando e debruçando sobre outras questões que a vida vai trazer, certamente. Acho que é isso. Seguramente. Tatiana, só posso agradecer em nome da Foco, de todos os leitores que agora recebem essa obra.
E desejando a ela vida longa, que venham outras edições com atualizações, com mais julgados, com debates, porque as questões éticas vão continuar chamando a atenção sobre o tema da reprodução humana assistida. Os tribunais vão decidir, o ser humano vai tentar fazer coisas diferentes, inovadoras e sabe-se lá o que mais de inventividade eles vão trazer para o tema. Então, tenho certeza que esse vai ser só o primeiro de muitos papos em torno dessa obra, Compêndio Biojurídico sobre Reprodução Humana Assistida. Muito obrigado. Muito bem, Fatinha. Muito obrigado pela participação de vocês, a todos que nos acompanharam. Fiquem com Deus, com saúde e até o próximo encontro. Um abraço, beijos. Obrigado, Ana. Obrigado, Fatinha. Foi ótimo. Tchau, tchau, Léo. Tchau, Ana. Tchau.